Coisas misteriosas estão acontecendo em todo o planeta. Neste ano de 2022, a Terra se rachou como uma noz velha em alguns lugares, revelando cidades submersas e jardins fantasmas. Pessoas sofreram de ondas de calor estranhas, nuvens de gafanhotos e tornados aquáticos, e olharam espantadas para ondas azuis neon, peixes chovendo do céu e as pedras da fome. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Calma, não precisa entrar em pânico. Enquanto entendemos a natureza destes fenômenos e por que eles acontecem, podemos garantir que nada aconteça conosco. Sendo assim, vamos mostrar a vocês esses fenômenos e muito, muito mais neste vídeo. Então, é hora de começar. Ondas de calor extremas na Europa. Quem não gosta de verões quentes? Mas o calor do verão às vezes passa do nível considerado agradável. De junho a setembro de 2022, a Europa viveu um verão excepcionalmente quente com temperaturas recorde. Foram observadas temperaturas recordes em muitos países, incluindo França, Alemanha, Noruega e Hungria. No Reino Unido, as temperaturas excederam 40 graus Celsius pela primeira vez registrada na história. Como resultado, incêndios florestais irromperam por toda a Europa, as geleiras derreteram e a seca persistiu por longos períodos. Em meio a isto, não faltaram descobertas interessantes e até um pouco sinistras. Esta onda de calor incomum causou a queda dos níveis dos rios da Europa e as chamadas Pedras da Fome reapareceram. Esta é uma rocha que serve como sinal de alerta para futuras fomes devido a más colheitas. O significado destas palavras, inscritas na Pedra da Fome, nos diz: se conseguir me ver, comece a chorar. Esta onda de calor incomum também revelou outros segredos históricos. Na Espanha, o fundo do rio Lima revelou não apenas a vila submersa de Aceredo, mas também um antigo assentamento militar romano. No rio Tajo, surgiu Stonehenge da Espanha, ou Dolmen de Guadalperal. Na Itália, foram encontrados vestígios de estruturas de madeira da Idade do Bronze no rio Oglio. Muitos outros artefatos também foram encontrados no Lago de Como, incluindo o crânio de um veado que viveu há 100 mil anos. Na Sérvia, uma frota alemã nazista afundada de 40 navios foi encontrada na bacia do Danúbio, e no Reino Unido foi descoberto um jardim fantasma. É simplesmente incrível. Estas descobertas podem ser interpretadas como um aviso da Terra para a humanidade, mas o que lhe mostramos é apenas uma parte da história. Mas, como afirmaram os cientistas britânicos, isto ainda é apenas o começo. Eles dizem que só vai piorar e até 2035, ondas de calor como esta se tornarão frequentes. A oitava praga. A peste de gafanhotos também acabou chegando à África do Sul. Em 2022, o país sofreu seu pior surto de gafanhotos em 25 anos. As fazendas no Cabo Oriental estavam apenas começando a se recuperar de uma seca que durou 6 anos. Então, uma horda de insetos vorazes e devoradores apareceu e devastou 5 milhões de hectares de pastagens. A invasão de gafanhotos deste ano serve de um alerta para os agricultores. Isto porque os gafanhotos põem ovos que eclodem somente na próxima primavera. Os moradores locais já estão se preparando antes que a chamada oitava praga, uma das 10 pragas descritas no Antigo Testamento, ataque novamente. Espera-se que um novo software com inteligência artificial ajude na detecção e no extermínio de pragas. Ondas azuis neon e as águas sangrentas de San Diego. Vamos mudar um pouco o assunto, saindo um pouco das histórias assustadoras. Ondas que brilham em azul neon à noite não são tão sinistras. Ao contrário, são um fenômeno que todos no sul da Califórnia esperam ansiosamente. Este fenômeno ocorreu perto de San Diego em março de 2022. Este evento está relacionado ao ciclo de vida de micro-organismos chamados dinoflagelados que vivem no oceano. Durante o dia, estas algas tingem o mar com seu próprio pigmento vermelho, um fenômeno conhecido como maré vermelha.
À noite, cerca de 2 horas após o pôr do sol, o mar começa a brilhar em azul neon. Não é somente bonito, mas também misterioso. Isto porque os cientistas ainda não sabem ao certo porque as marés vermelhas acabaram se tornando tão frequentes. Chuva de peixes. Você gosta de peixe? E se esses peixes caíssem do céu na sua cabeça? Se isso acontecesse, os pescadores não seriam os únicos que ficariam felizes. No ano passado, chuvas extraordinárias de peixes foram registradas na Índia e nos Estados Unidos. Tal maravilha natural aconteceu na cidade de Texarkana, Texas, em 29 de dezembro de 2021, quando os moradores viram peixes caindo do céu. Um belo presente para a mesa de jantar de Ano Novo. Esses moradores sortudos rapidamente recolheram o máximo de peixes que puderam e não se esqueceram de exibir nas redes sociais. As chuvas de peixes são um fenômeno muito raro, mas existem. São o que os especialistas chamam de frafróstiques, ou chuvas monstruosas. São causados por furacões ou ventos fortes que levantam as criaturas dos rios e oceanos e as lançam do céu. Trata-se de um fenômeno muito incômodo, e pode acontecer não somente com peixes, mas também com sapos, medusas e caranguejos. Chuvas de peixes ocorreram na Índia em julho de 2022. Peixes frescos ou ainda vivos teriam chovido do céu em massa em vários lugares de Telangana. Obviamente, as pessoas não perderam esta oportunidade de obter alimentos frescos e saudáveis. A propósito, você comeria um peixe que literalmente caiu do céu? Gostaríamos muito de ouvir seus comentários. Vulcão de gelo nos Estados Unidos. O Parque Nacional Letchworth, no estado de Nova York, Estados Unidos, tem uma fonte movida a gravidade. Sua água vem de um lago em uma colina próxima. Criada no final do século XIX, a fonte ainda é a principal atração durante os meses de verão. Se o clima for favorável no inverno e a temperatura permanecer abaixo de zero por um longo período de tempo, um vulcão de gelo aparece no lugar da fonte. Em 2022, houve exatamente uma destas situações de clima favorável e surgiu uma montanha na superfície da lagoa que expelia jatos de água. Desta vez, seu tamanho foi muito mais modesto, mas em 2015 havia surgido um vulcão de gelo com mais de 15 metros de altura. Muitos turistas tentaram tirar fotos de perto, mas sempre atentos aos avisos dos serviços de emergência. Afinal, é muito perigoso atravessar um lago congelado. Sol negro. Há um fenômeno conhecido como o Sol negro. Este é um fenômeno visto da primavera ao outono, quando milhões de pássaros estorninhos se reúnem e passam a noite nos canaviais do Mar de Watt, na costa da Holanda, Dinamarca e Alemanha. As aves de rapina, ansiosas por um jantar completo, também estão cientes deste fenômeno. Mas os estorninhos têm uma defesa, o que é chamado de murmuration, onde um grande número de indivíduos se move como um único rebanho. Antes do anoitecer, eles se reúnem em grandes bandos e se movem em nuvens coordenadas, mas caóticas, confundindo seus inimigos. As aves de rapina não podem apontar e capturar suas presas, a menos que possam ver claramente o indivíduo em particular. Este é o segredo para a sobrevivência dos estorninhos. Observando o comportamento sinistro do rebanho, as pessoas o apelidaram de Sol Negro. A forma como o pôr do sol é ofuscado por tantos pássaros parece que foi apagado da tela do céu com um apagador. Mas isto não é um aviso para os humanos, e sim para as aves de rapina. Assim que os inimigos entram na zona de tiro, eles são bombardeados com montanhas de fezes e vômito para que parem de perseguir. Em algumas ocasiões, eles podem até ser derrubados no chão. Semana dos Tornados Aquáticos de 2022. Tornados de água são funis compostos de grandes quantidades de água e ar que se elevam até as nuvens. Quando há condições favoráveis, eles se formam sobre oceanos, lagos e rios. Dúzias destes tornados rodopiam sobre a água e continuam a existir por um tempo relativamente curto, de alguns minutos até 30 minutos. Embora os tornados transportados pela água sejam menores que os tornados aéreos, seu poder destrutivo é considerável e não deve ser subestimado.
Vários desses fenômenos foram registrados nos Estados Unidos e na Europa durante a chamada Semana dos Tornados Aquáticos, em agosto de 2022. Em 14 de agosto, um enorme vórtice foi visto perto da vila de Pariuli, na península de Cassandra, Grécia. Era o que poderia ser descrito como um tornado aquático ensolarado, sem tempestade. Felizmente, não causou nenhuma destruição, mas apenas tirou água do mar e deu aos turistas uma bela de uma chuva salgada. Em 16 de agosto, um tornado gerado por condições meteorológicas severas foi avistado em Destin, Flórida. As velocidades do vento atingiram 30 km por hora e grandes trovoadas se formaram nas nuvens. Vídeos espetaculares do evento foram postados na web. E no dia 16 de agosto, um visitante parecido passou por Fowl Bay, no Canal da Mancha. Em 18 de agosto, um tornado aquático atingiu Redington Beach, na Flórida, derrubando cadeiras de praia e outros objetos e surpreendendo vários transeuntes. A Terra pode se rachar ao meio? Nosso planeta está em constante mudança e as fissuras na crosta terrestre fazem parte dessas mudanças. Algumas delas ocorrem após os terremotos, outras vezes ocorrem por conta própria. Mesmo as pequenas são perigosas e assustadoras, mas quando se trata de grandes fissuras, é quase como se a Terra fosse se dividir ao meio. Em 2018, uma enorme fenda de vários quilômetros de comprimento apareceu no Vale do Grande Rift, no Quênia. Isto cortou parte da estrada de Nairobi a Narok, forçando a população vizinha a evacuar. Ao mesmo tempo, apareceram mais 3 grandes fendas no vale ao longo da ferrovia Nairobi-Malaba. A causa dessas rachaduras é atribuída ao afrouxamento do solo devido à atividade sísmica e às fortes chuvas na área. Em 2022, outra grande fenda, de 22 quilômetros de comprimento, apareceu na província de Qinghai, China. Novamente, isto foi causado por um forte terremoto com uma magnitude de 6,9. Então, com isso, concluímos este vídeo. Obrigado por nos assistir. Não se preocupem com esses fenômenos, pessoal. Mesmo com um evento sísmico como este, nosso planeta não será dividido em 2. E também não vamos parar de fazer vídeos interessantes para vocês. Inscreva-se no nosso canal e não perca mais vídeos incríveis no futuro. É hora de dizer tchau agora, mas nos veremos novamente em breve. Até mais!